Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Abra comigo a tua Bíblia em Juízes. Louvado seja Deus. Capítulo 6, verso de número 14 em diante. É o suficiente. 14 e o 15. Juízes, capítulo 6, versículo 14 e 15. Para a glória do que vive para sempre. Aleluia. A palavra tem grande poder de transformação. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é bom e a misericórdia dele permanece para sempre. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quem já encontrou, diz glória. Igreja querida do Senhor, a Bíblia diz assim em Juízes 6, verso 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Vai aonde, igreja? Nesta tua força. E Deus disse: vai na minha força ou na força de alguém? O Senhor diz claramente: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Amém? Louvado seja Deus. Podeis fechar a tua Bíblia, levante a tua mão para o céu. Vamos orar, igreja querida. Pai, nós exaltamos o nome do Senhor. Te engrandecemos porque sabemos o quão rico em majestade, poder e soberania tu és. Não há necessidade de eu te engrandecer para o Senhor ser engrandecido. E não há em mim capacidade alguma de te colocar num lugar aonde o Senhor já não esteja. O Senhor já é, na verdade, o Senhor sempre foi. O Senhor não tem carência, anseio, necessidade ou falta alguma da glória, até porque a glória só existe porque o Senhor é glorioso. O Senhor não traz a glória consigo. O Senhor libera a glória que verte de dentro de ti. É do Senhor que emana o poder. A sabedoria nascida do Senhor se ajoelha a teus pés. Não há homem no mundo que tenha a capacidade de, usando a eloquência humana, acrescentar alguma coisa à tua grandeza. O Senhor é tão perfeito, mas tão perfeito, Pai, que o Senhor deu limite às águas do oceano. O Senhor descortinou o céu para a direita, para a esquerda, como se fosse cortina. O Senhor sabe o número das estrelas e não confunde nenhuma delas, e chama elas cada uma pelo seu próprio nome. O Senhor é tão extraordinário em grandeza, que Jesus disse: os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos numerados pelo Pai que está sentado no trono, e nenhum fio deste cairá, se não for com teu consentimento. O que poderia eu usar de argumento diante de um Deus que me viu antes de eu nascer? Como eu posso argumentar diante de um trono que é tão glorioso, que está firmado antes mesmo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e nunca foi abalado? Míssil nenhum passou perto deste trono. Quem é o homem, meu Deus, para ter nele, Pai Santo, atributo que seja o suficiente para conseguir mover teu coração pela eloquência das palavras? Não há no homem, meu Deus, capacidade para isso. O Senhor não deu a gente tal coisa, porque o Senhor já é, sempre foi, sempre será. Então nos resta fazer o que a Bíblia nos mandou fazer: é te dar graças,
Em tudo nós te damos graças. Nós só queremos agradecer. Nós só queremos te louvar, enaltecer o teu nome, bendizer o Senhor na tua bondade e na tua misericórdia, porque ainda que a gente não é digno, a glória do Senhor caminha do nosso lado. Ainda que a gente não é digno, o poder do Espírito do Senhor já está neste ambiente. Ainda que a gente não mereça e não há em nós nada de bom para lhe oferecer, ainda desta maneira, falhos, imperfeitos e pecadores, basta o coração ser verdadeiro para o Senhor ficar de pé no teu trono, porque o Senhor não está nem aí para a palavra que sai da nossa boca, mas o Senhor neste momento está inalando o cheiro da adoração que está dentro de cada um de nós. E por isso te adoramos, por isso engrandecemos, por isso nós exaltamos. Obrigado, muito obrigado, obrigado, meu Deus. Senhor, seria necessário pelo menos uma vigília para nós conseguir agradecer da maneira correta. São tantos livramentos, são tantas conquistas. O diabo todo dia investe, todo dia ele tenta, mas ele cai porque já está determinado, a queda é dele. Ele cai porque o Senhor falou: eu vi Satanás cair do céu feito um raio, um relâmpago, e eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Aleluia, glória, 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 glória. Renacanda, remaia cantoé, remia serimihas. Espírito de Deus, permita tão somente nós habitar debaixo da tua grandeza e debaixo da tua presença. E quem orou diz amém, e senta aplaudindo e glorificando a Deus. Aleluia. Quem orou diga glória a Deus. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. Para alguns é uma Bíblia, para outros são uma biblioteca. Na verdade, um ou outro termo, a mesma coisa. Porque a palavra Bíblia significa isso, conjunto de livros que forma essa pessoinha que está em nossas mãos. O Senhor disse um dia para Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, porque tão prudentemente ele vai te conduzir, vai te fazer crescer, prosperar em todos os teus caminhos. Eu falando assim parece que é fácil. Eu dizendo assim, talvez você não dê crédito ao versículo que está em Josué capítulo 1 e versículo 8 e 9. Talvez você tenha dificuldade de acreditar: pastor, se fosse fácil, todo mundo prosperava. Mas é fácil, porque a Bíblia já diz, está aqui dentro o segredo da vida. O que não é fácil? O que não é fácil é a gente não apartar da nossa boca, ou seja, não soltar a palavra, constantemente estar meditando na palavra. Isso é difícil. Se a pessoa falar assim: eu vou andando daqui, lá em Salvador, ele vai andando. Por quê, pastor? Porque é obra terrena, é obra da carne, e a obra da carne o diabo não vai lutar contra ela. Mas quando você põe no teu coração: eu serei estudioso da palavra de Deus, e eu vou dominar, e eu vou conquistar, e eu vou possuir o conhecimento, porque eu vou ler e Deus vai me dar a interpretação do texto sagrado. Você arruma uma briga, um conflito com o inferno. Por quê, pastor? Porque tudo que Jesus disse com a boca dele é vida. E foi da boca de Jesus que saiu o seguinte versículo: examinai as Escrituras. Quando o Senhor nos manda examinar a Escritura, Ele está dizendo: o segredo de tudo, da tua vida e do universo, está aí dentro. Pastor, eu li a Bíblia, mas não achei. É porque você leu, mas não examinou.
O que é examinar? Examinar é quando você chega no doutor e diz: doutor, sinto uma dor. A dor como é? É aguda, é aqui, não consigo me alimentar, dói. Tem dias que eu deito de lado, o doutor não sabe o que você tem, mas o interesse do doutor é descobrir o que você tem. E ele vai começar a te examinar. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você é igual ao doutor. Você ainda não sabe o que Deus tem aqui dentro para você. Você lê a Bíblia e você vai começar perdido. Você vai começar lendo e não entendendo nada. Quando você começa a contar o diagnóstico do doutor, os sintomas, na verdade, porque o diagnóstico quem vai dar ele, e você começa dizendo: sinto isso, sinto aquilo, passa 1000 coisas na cabeça do doutor. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma pedra no rim, uma pedra na vesícula, pode ser, né? Porque ele tem experiência com outros pacientes que passaram por ali. Só que a Bíblia é diferente. A Bíblia é uma revelação. A Bíblia é uma... Tem gente que entra aqui dentro e nunca mais consegue sair, se apaixona. Entra aqui dentro e não solta mais. Se torna parte da vida dele. Tem situações em que o pregador é impregnado da Bíblia. E na medida que a boca vai abrindo, a Bíblia vai saindo, porque se tornou parte de nós. E isso não é um conceito humano nem teólogo. Isso é um conceito que o próprio Deus deixou que fosse assim. Ele disse: quando vós estiver em mim, minha palavra estiver em vós, aí sim pedireis o que quiseres, e isso vos será concedido. Preste atenção, não é eu ter uma Bíblia, não é eu ler a Bíblia, é a palavra entrar em mim, é a palavra se tornar parte de mim. Teve pessoas que entrou tanto na palavra de Deus, mas tanto que tudo que abria a boca era a palavra. Eu disse para você que do tempo que eu estudo a Bíblia, o único lugar que eu vi Jesus pisar os pés e não pregar foi em Gadara, a província dos Gadarenos. Mas Jesus pregava em todo canto. A palavra estava impregnada nele, a palavra estava enrustida dentro dele. Ele é a palavra. Aonde ele chegava, ele pregava. Ele chegou no almoço, não conseguiu almoçar sem antes pregar a palavra. Aí o Simão que levou ele ali só para comer, daqui a pouco está levando um sermão do Senhor Jesus, porque aonde Jesus chegava, ele pregava a palavra. Ele entra na casa de Marta, entra na casa de Maria, entra na casa de Lázaro. O que ele faz? Ele vai para a cozinha procurar as panelas de arroz e feijão? Não, ele procura uma maneira logo de liberar a palavra. Aonde Jesus chegava tinha a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra era ele, a palavra estava nele. Quando chegar um ponto na tua vida, eu vou liberar aqui, e tem gente que é espiritual e já vai começar a receber. Vai chegar um ponto na tua vida que a Bíblia não terá mais necessidade de estar em tua mão. Por quê, pastor? Porque você vai subir de nível. Tem crente que até hoje, aonde ele vai, se ele vai para o monte, tem que levar a Bíblia. Se ele vai para o banheiro, tem que levar a Bíblia. Se ele vai dirigir, tem que levar a Bíblia. Pastor, mas e aí? Ele leva a Bíblia para todo lado, mas a Bíblia não está nele. Mas aí vem Davi e diz o seguinte: eu não vou ficar carregando uma Bíblia. Eu fiz diferente, Senhor. Eu guardei ela na tábua do meu coração para eu não pecar contra ti. Esta noite eu vou liberar uma palavra. A palavra vai entrar em você e não vai sair mais. Vai se tornar parte de você. Olha, tu vai andar Bíblia, tu vai sentar Bíblia, tu vai deitar palavra, tu vai levantar palavra. Eu vou mais para o íntimo. Davi disse assim, ó: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Você não está entendendo? Vai chegar um momento na tua vida, querido e querida, que vai ser tanta Bíblia, tanta palavra, que não vai ter tempo para fuxico, murmuração, dói isso, dói aquilo. Não, só vai sair palavra, só vai sair palavra da tua boca. Quer ver? Jesus passou diversas lutas, aflições, mas aonde ele chegava, até na cruz, palavra. Só emanava dele o que? Palavra. Do alto da cruz ele gritou: eu dei a eles. Oh, aleluia. Pastor, o que ele deu? Eu dei a eles a tua palavra. Agora, Pai Santo, santifica eles na verdade da tua palavra, para que eles sejam um em mim, como eu e o Senhor, nós somos um só. Aleluia. Quem quer ser um em Cristo, dê glória para Deus. Aleluia, aleluia. Aí, nosso conceito vai mudando no passar dos anos. E conheço pessoas que têm uma facilidade terrível de analisar, investigar, estudar, esmiuçar livros de teologia, mas não tem a mesma aptidão, o mesmo desejo pela Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque a teologia é terrena, porque a teologia é algo que o homem diz que é, a Bíblia é outra coisa, a Bíblia é outro nível. A Bíblia não é o que o homem diz que é,
A Bíblia é o que ela é. Pastor, e o que é a Bíblia, afinal de contas? Ela é a verdade? Não. Se eu disser que a Bíblia é a verdade, eu estou pecando contra Deus, porque Ele deixou aqui dizendo assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas se a Bíblia não é a verdade, pastor, o que é então a Bíblia? A Bíblia é o contexto, é o que testifica da verdade. Sem a Bíblia a gente não vai achar o caminho. A Bíblia Deus deixou para nos conduzir, para nos... Quer ver o que ele diz? Eu não julgo ninguém, e não há em mim necessidade nenhuma de julgar vocês, porque todos vocês estão julgados por causa da palavra. Preste atenção, porque isso é muito poderoso. Tem gente que lê isso, lê aquilo, estuda aqui, estuda lá, mas não consegue entrar aqui dentro. Por quê, pastor? Porque entrar aqui não é para quem quer, é para quem pode. Pastor, peraí, quem pode? Quem tem dinheiro, poder aquisitivo, monetário. Não, é para quem pode. Assim, Deus tem que tocar em mim, tem que tocar em você e nos levantar na palavra. Quando Deus toca em mim, Deus está tocando em alguém aqui, já está despertando essa igreja. Ele vai te levantar na palavra, e você vai ter domínio, conhecimento, sabe? Oi, de camano camanto, revasse, ei, de racharai, de candalaço, aí a gente complica a nossa vida, mas é Deus que complica a nossa vida? É a Bíblia que complica a nossa vida? É a gente que quer fazer do nosso jeito. Quando Moisés tinha acabado de partir, o Senhor veio preparar Josué. Para que, pastor? Assumir um posto que não era um posto fácil de se assumir. Ele iria substituir Moisés. Mas quem é Moisés? Moisés é nada mais e nada menos do que um homem que viu o mar abrir por causa dele. Você não está entendendo? O mar não abriu por causa de Israel. Abriu, pastor? Não, o mar não abriu por causa de Israel. O mar abriu por causa de Moisés. O Senhor não disse assim: fala para Israel o que tem na mão deles. Não. O Senhor diz: o que tem na tua mão, Moisés. O negócio de Deus naquele momento, o negócio de Deus naquele instante, era com Moisés. Por quê, pastor? Porque uma nação inteira já tinha gritado lá atrás, pelas costas de Moisés. Deus trouxe a gente aqui para matar gente neste lugar. Porventura não tinha sepulturas o suficiente na terra do Egito para ele deixar nós morrer lá. Deus trouxe a gente aqui para morrer. Moisés é o único sujeito que está de pé diante de Deus. Na boca de Moisés não tem a palavra morte. Moisés é o único sujeito que está ali em pé na presença de Deus sem citar a palavra morte. Essa noite Deus está falando com alguém. Quem está entendendo, diga glória. Moisés ali, ele parte para a glória. Deus precisa de alguém para ocupar o lugar que era de Moisés. Mas para ocupar o lugar que era de Moisés, era necessária intimidade com a palavra. Muitas vezes, nós os que tememos a Deus, queremos vencer fora da palavra. Não venceremos. Por quê, pastor? Porque estamos debaixo da palavra de Deus. E enquanto a gente estiver debaixo da palavra de Deus, a nossa arma, a nossa força tem que ser a mesma. A Bíblia diz que Deus olha para Josué e diz: Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite. Esse negócio de meditar é muito mais do que ler. Nós temos um costume de abrir um salmo, ler e dormir em paz, como se a gente tivesse lido aquele salmo e a nossa noite estivesse garantida. Mas isso não terá poder na nossa vida, porque a gente leu tão somente. Mas o que surte efeito não é o ler. Eu conheço muitas pessoas que já leu a Bíblia diversas vezes e não entende nada. Por quê, pastor? Porque leu. Mas o Senhor nunca mandou eu ler. O Senhor nunca mandou você ler. O Senhor falou: medita. O que é meditar, pastor? Você entra na palavra de Deus e você fecha teus olhos e busca entender. Por que isso? Porque aquilo. Como se passou? Como aconteceu? Esse desejo, esta sede será saciada. Deus só vai saciar a sede de quem a possui. Se eu não tenho sede de conhecer, eu vou conhecer? Deus vai revelar para mim? É necessário sede. Quer ver? A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você sabe o que ele está dizendo? Eu tenho coisas extraordinárias para mostrar, para apresentar, mas eu não posso fazer se primeiro você não tiver desejo de aprender, de ouvir. Essa noite Deus quer saber se alguém tem sede de ver o sobrenatural acontecendo. Essa noite Deus quer saber se tu tem sede de conhecer Ele de fato como Ele é. Aleluia. Teve pessoas que chegou mais perto, teve outros que não tiveram a mesma sorte, não chegaram tão perto de Deus. O que eu sei é que o texto onde a gente leu retrata a história de um moço que chegou perto de Deus. O nome dele é Gideão. Só que a história de Gideão, como eu disse, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, porque quanto mais a gente vai lendo e a gente vai estudando, a gente quer aprender. Tolo é o homem ou a mulher que bate no peito e diz: eu domino, eu conheço. Não. A palavra de Deus é espírito. Espírito não pode se conter. Ninguém vai engarrafar o conhecimento da Bíblia e dizer: pronto, eu estou preparado, eu conheço. Não vai ter. Por que, pastor? Porque é espírito. E não sou eu quem diz, é Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Preste atenção, se é viva, ela tem vida. Se é viva, ela se movimenta. Se é viva, ela habita. Pode estar e pode deixar de estar. É por isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Aí a gente fica naquele negócio: não, onde eu for, eu vou levar minha Bíblia. Mas o conceito é outro. O Senhor não falou para levar uma Bíblia, o Senhor falou para levar a palavra. Não adianta eu estar indo para um lugar e para o outro carregando uma Bíblia, se eu não sei o que tem aqui dentro. Não adianta eu estar indo para um lugar e para o outro carregando uma Bíblia, se eu não entendo o que ela diz. Não adianta eu estar indo para um lado e para o outro, mas eu não solto minha Bíblia. Ok, você tem uma Bíblia, tu carrega para todo lado, sabe usar essa Bíblia, tu sabe entrar aqui dentro, tu sabe responder, tu sabe mostrar, conduzir. Não, pastor, eu não sei não. O que eu sei é que eu tenho uma Bíblia. Irmão, eu vi muitas coisas acontecendo nesses anos, que sirva a Deus, mas eu nunca vi o diabo com medo de uma Bíblia. Eu já vi crente pegar a Bíblia, esfregar no demônio assim, e ele não estava nem aí. Aí o crente soltou a Bíblia, pegou o azeite, passou em cima assim, sai, e ele também não saiu. Por quê, pastor? Porque a Bíblia só terá poder na minha vida e na tua quando ela sair desse papel e estiver dentro de nós. É quando a palavra estiver impregnada no teu coração, é quando a palavra estiver impregnada no meu coração, que a palavra de Deus terá poder de mudar a nossa história. Aleluia. Eu estou querendo chegar em Gideão, mas eu tenho que ir devagar para você compreender o que Deus quer que você aprenda. Certo semeador saiu a semear. Preciso pregar, irmãos. Certo semeador saiu a semear. E a Bíblia diz que enquanto ele ia semear, parte das sementes caiu à beira do caminho. E logo veio as aves do céu, pegaram as sementes e comeram. Pastor, o que é a semente? É a palavra. Pastor, o que é o caminho? São aqueles que entram, que ouvem a palavra, não dão atenção, não deixam os outros prestar atenção. Resultado, a palavra não tem poder sobre a vida dessas pessoas. É uma palavra pregada em vão. É uma perca de tempo. A palavra caiu, mas ainda é a palavra de Deus? Sim ou não? Claro que é a palavra de Deus. Mas caiu em terra fértil? Não. Não caiu em terra fértil. Caiu à beira do caminho. Não foi plantada. Não germinou. Uma vez que ela não foi plantada, simplesmente os pássaros vieram, comeram e se perdeu o poder da palavra. Outra parte caiu em meio aos pedregais. E a Bíblia diz que por não haver terra suficiente nos pedregais, logo ela cresceu. Aí o sol veio sobre ela, mas não tinha terra funda. Se não tinha terra funda, também não tinha raiz. Não tinha raiz. E se não tinha raiz e não tinha terra funda, o que aconteceu com essa semente, irmãos? Ela cresce depressa demais. Ela não tem base. Tem muito crente que conhece a Bíblia, mas não tem base. Cai mesmo conhecendo a Bíblia. Por quê, pastor? Porque não tem alicerce nos pés.
A Bíblia diz que então o sol bate, ela queima e morre. Por quê? Porque não tinha raiz. A terceira parte é a palavra de Deus. Ainda é a palavra de Deus. Caiu no meio dos espinhos. Tinha terra o suficiente? Tinha bastante terra. Ela desce as suas raízes e ela começa a crescer. E ela cresce ao tempo normal. O problema é que na medida que ela cresce, o espinho cresce junto com ela. E a Bíblia diz que os espinhos começaram a sufocar aquela planta, que já não é mais semente, é uma plantinha. Tem muitas pessoas que vão entrar, vão aprender a palavra de Deus, vão adquirir certo conhecimento, mas não o verdadeiro, porque o verdadeiro te põe perto do trono de Deus. Certo conhecimento não será o suficiente. A Bíblia diz: aprendei e prossigai em aprender, conhecei e prossigai em conhecer o Senhor vosso Deus. Tem muito crente que adquire certo conhecimento, é a semente que está no meio dos espinhos. Ela tem terra o suficiente, ela germinou da maneira correta e ela cresce. Quando ela cresce, os espinhos cresceram junto com ela, e a Bíblia diz que os espinhos não deixou que ela produzisse fruto. Cresce, mas não produz. Pastor, não estou entendendo. Quando o conhecimento da Bíblia, da palavra for verdadeiro, ele não vai servir para mim, ele vai servir para vocês. Agora, se o meu conhecimento serve para mim, logo não é o conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é este: ninguém acende uma lâmpada e esconde ela. Pelo contrário, você será pendurado aqui no velador para iluminar todos que estão à sua volta, e assim resplandeça a tua luz sobre todos os homens da terra. Aleluia. É uma loucura. Eu escuto constantemente: pastor, eu vou fazer teologia, e eu vou cursar isso, e eu vou cursar aquilo. A pergunta é: para quê? Para depois chegar dentro de casa e dizer: eu conheço? Só para ter o prazer de mostrar o anel? Só para falar: eu cursei isso, eu cursei aquilo? Não. A palavra só tem verdadeiramente poder quando ela gera frutos. Então a Bíblia diz que a semente brota, cresce, os espinhos não deixam ela produzir. Pastor, o que são agora os espinhos? Os cuidados desta vida que não deixa o crente andar com Deus. Pastor, eu conheço muito, mas não anda com Deus. Pastor, eu estudo bastante a Bíblia, mas não está produzindo para Deus. Pastor, mas eu estou indo para a madrugada, eu estou lendo. Depois eu leio curso disso, curso daquilo, apostila daquilo, mas as almas não estão sendo salvas quando tu abre a tua boca. Pastor, então qual é o correto? É não abrir da minha boca a tua vida ser transformada. Se eu estiver pregando e você sendo transformado, verdadeiramente o conhecimento, ele veio da presença de Deus. Aleluia. O dom, diz a Bíblia em Coríntios, é repartido por Deus. E um só é o Espírito que dá dom aos homens, e usa os homens conforme seu querer. E o dom é entregue a cada um para aquilo que lhe for útil. Deus não dá um dom, Deus não dá conhecimento para nós pendurar diploma na parede. Não, isso é coisa do mundo. Pastor, para que o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é este. A Bíblia diz que Deus levou Tiago. Deus levou quem? Tiago. Levou foi Filipe. E colocou Filipe dentro de um deserto aonde passava o eunuco da rainha de Cadace. A Bíblia diz que o eunuco estava lendo a Bíblia no profeta Isaías. E Deus coloca ele do lado daquela carruagem. Eu não sei se ele veio correndo atrás da carruagem, que rolo é esse? O que eu sei é que de fora ele grita: tu entende o que tu lê? Aleluia. Só que a carruagem era toda tampada, e ele não estava vendo nada lá dentro. Mas Deus deu a ele o conhecimento do que se passava dentro da carruagem. E Deus falou para ele: tem um moço aí dentro que ele quer aprender, mas não sabe. Mas você já sabe, porque eu te revelei. Ensina para ele. Lá de dentro o eunuco disse: para os cavalos. Ele abre a carruagem e diz: porventura, como eu saberia se ninguém me ensina? Esse é o conhecimento verdadeiro.
O conhecimento verdadeiro não é para nós dizer eu conheço muito ou eu conheço pouco. O conhecimento verdadeiro é para você olhar para esta irmã e dizer: irmã, eu vou te ensinar a chegar perto de Deus. Eu vou te mostrar a porta do céu. Eu vou te ensinar a servir a Deus. Eu vou te ajudar a ficar perto dele. O conhecimento de Deus é para que a gente cuide um do outro. O conhecimento da palavra é para a gente tirar aquele que está nas trevas, trazer para a luz e colocar ele aos pés do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esse é o conhecimento verdadeiro e não é o conhecimento da terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Há diversas maneiras de aprender. Deixa eu concluir. As sementes. Então as sementes, uma caiu à beira do caminho, a outra caiu no meio dos pedregais e a outra entre os espinhos. A dos espinhos cresceu, só não deu fruto. Quantas pessoas entram na igreja: pastor, eu quero agora andar com Deus, que lindo, e eu vou servir a Deus, lindo. Pastor, de hoje em diante minha vida ela é de Deus. E você fica olhando a pessoa entre 1 ano, 2 anos, 3 anos e não tem frutos para apresentar diante de Deus. Recebeu a palavra? Recebeu, mas não deu fruto. A palavra só é poderosa quando ela está dando fruto na nossa vida. Não é para eu conhecer por conhecer. Não. Eu posso até conhecer a medicina, cursar a medicina e não exercer. É um direito meu. Mas eu não posso conhecer a Deus, a pessoa de Deus, a palavra de Deus e guardar para mim. Não posso. Por que, pastor? Porque vai contra os princípios do que seja reino de Deus. Reino de Deus não é reino de um. Reino de Deus é um reino de conjunto. Quer ver? Ah, mas eu não preciso congregar. Precisa. Conheço crentes que não querem congregar, não. Vem uma vez na semana na igreja. Precisa estar no culto? Não, precisa sim. Pastor, a igreja sou eu. Quem é que diz que a gente é a igreja? Eu não sou a igreja. Nem você é a igreja. Mas está na Bíblia, pastor, nós somos a igreja. Pronto, está aí o termo. Nós é mais de um. Nós é mais de um indivíduo, mais de uma pessoa. Nós, no mínimo, é um grupo de pessoas. Espera aí, pastor, não entendi, deu um nó na minha cabeça. Tá, vou começar de pilares, princípio. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito de... que é um templo, já diz tudo. É um templo. Você é um templozinho. Eu sou um templozinho. A intimidade que eu tenho com Deus não é a mesma que tu tem. A que tu tem não é a mesma que eu tenho. Isso se trata de intimidade. Isso diz de quem está perto, de quem está mais perto e de quem está mais perto ainda. Então o que é o templo de Deus? É a pessoazinha que Deus desce sobre ele. Deus desce sobre ela, é templo. Deus, ele não vai nem morar dentro de nós. Pastor, Deus mora em mim. Acho bem difícil. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o céu dos céus não pôde conter a glória dele. No mínimo Deus descerá sobre nós. Pastor, e quem vai morar em nós? O Espírito Santo de Deus. Então se a gente é templo, a gente é templo. A gente não é igreja. Pastor, mas se a gente é o templo, e se Deus habita em nós, Deus desce sobre nós, o Espírito dele mora em nós, então logo a gente é a igreja. Não, você não é uma igreja, você é um templo. Eu não sou uma igreja, eu sou um templo. Pastor, o que é igreja? Então, a igreja, diz a Bíblia em Coríntios, é o corpo de Cristo. Pastor, então pronto, eu sou igreja. Não, você é membro de um corpo. Não existe corpo de um pé só. Você já viu um pé ser corpo? Um pé, ele é um corpo, igreja. Um braço é um corpo, igreja. Uma orelha é um corpo, igreja. Não. O que é um pé, pastor? Membro de um corpo. O que é a orelha? É um membro superior de um corpo. O que é um pé? É um membro inferior de um corpo, mas pertence a algum corpo. Este pé, este braço, essa boca, esta orelha. Pastor, calma aí, está dando um nó na minha cabeça, tá certo. Para que a gente seja igreja, a gente tem que estar em unidade. Espera aí, pastor, não peguei, tá? Corte um braço, deixa em casa, vem por culto. Quando chegar, acabou, não presta mais esse braço. Por quê, pastor? Porque você desligou ele do corpo. Quando você desliga ele do corpo, a tendência dele é morrer. A tendência dele é ir perecendo. A tendência do crente que se desliga do corpo é a mesma coisa. Pastor, mas não é possível. Eu só tenho força em Deus quando eu faço parte do corpo dele. Eu não sou um corpinho de Deus, eu sou parte de um corpo. Eu não sei se aqui dentro tu é a orelha, eu não sei se tu é o olho, se tu é a boca,
mas eu sei o que está escrito. Pastor, e o que é que está escrito? É assim: o olho não pode olhar para a orelha e dizer, eu não preciso de você. Tampouco a orelha olhar para os pés e dizer, eu sou maior do que você. Não, de qualquer maneira, um depende do outro. Quer ver? A orelha, por mais que ela escute, só vai a determinado lugar se o pé levar ela. E até para se lavar, ela precisa da mão. Pastor, não estou entendendo. A igreja só é igreja quando está unida, unificada. Você, a sua pessoinha, é um membro do corpo de Cristo, mas não é o corpo. Para você ser corpo de Cristo, tem que estar aqui, embasado na palavra. Você tem que entrar, fazer parte, ceiar, ter vínculo, compromisso com o reino. Aí você vai virar corpo. E não é porque você será o corpo, você será uma unidade que compõe o corpo. Quer ver? A boca é um corpo? Não é. É um membro do corpo, mas compõe o corpo. Só que dentro da boca temos ainda outro membro. A Bíblia fala muito desse membro, chamado de língua. A língua é terrível, e não foi eu quem disse, foi Tiago. Ele disse o seguinte: o homem que controla a língua dele tem poder de refrear todo o corpo. Então a língua, ela é o corpo? Não, mas tem poder sobre o corpo. E agora eu já estou falando dos dois corpos, do teu corpo físico e do corpo de Cristo, que é a igreja. Uma língua destrói tua vida, e uma língua destrói uma igreja, e uma língua destrói uma nação. Você quer ver? Se não fosse a língua de Putin para dizer lança os mísseis, não teria guerra na Ucrânia. Mas ele mandou, e porque ele mandou, muita gente já morreu. Mas se esse infeliz segurasse essa língua dele dentro da boca e ficasse só no desejo de começar a guerra, já teria morrido tanta gente ali? Não, isso é o poder da língua sobre nós. A Bíblia diz: o fogo, pequeno fogo, tem poder de queimar todo um bosque, toda uma floresta. Aí você chega numa manga de puro capim, o capim está seco, e você risca uma tala de fósforo. Vai queimar a manga inteira ou não vai? Vai. É um pequeno fogo, mas tem poder de fazer uma grande destruição. Disse a Bíblia: a língua também é o menor membro do corpo, mas tem poder de mudar até o curso da natureza e de fazer o corpo inteiro perecer no abismo. Então preste atenção que eu estou indo devagar para tu poder compreender. Então tu é um corpo? Não. Eu sou o corpo de Cristo? Não. Mas nós juntos, congregando juntos, unificados em Deus, formamos um conjunto de membros, e esse conjunto de membros é chamado de igreja, onde Cristo é a cabeça dessa igreja, e Deus é a cabeça de Cristo, e nós somos o corpo dele. Quem entendeu, diga glória para Deus. Aleluias. Já terminando as sementes para chegar em Gideão. Aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória. Então a semente cai entre os espinhos, cresce, porém ela não produz. A quarta parte das sementes, que ainda é a palavra é semeada em boa terra, aonde não há pedras, aonde não há espinhos. Por que eu tive que fazer essa introdução? Porque tem pessoas que acham que é a Bíblia que vai salvar. Eu já disse isso para vocês. Você vai num presídio e coloca a Bíblia na mão do traficante, do bandido, do matador, estrupador, do homicida. Tu acha que ele vai ser salvo porque tem uma Bíblia? Não vai não. Por quê, pastor? Porque o diabo tem a Bíblia. O diabo conhece, manipula, conhece bem a Bíblia Sagrada. E ele pregou a Bíblia para Jesus. Pastor, então como é que vai ser? Não é a Bíblia quem vai salvar. É o poder que emana dela. É o poder da palavra de Deus. Então não adianta eu ouvir a palavra. Ah, pastor, mas eu já ouvi tanta pregação. E quem é que disse que ouvir pregação vai salvar alguém? Tu acha que os fariseus não ouviam Jesus pregar? Ouvia ou não? Ouvia ou não? Ouvia, mas entendia o que Jesus pregava? Compreendia? Descia ao coração deles? Disse Jesus em parábolas. Essa parábola do semeador. Quando ele terminou a parábola do semeador, já no barco com os discípulos, alguém perguntou: mestre, por que o Senhor fala em parábolas? E ele disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus,
mas a eles não é dado. Pois eu vim para aqueles que veem, fiquem cegos. Os que ouvem, passem a não ouvir. E aí se cumpre: ouvirão, mas não perceberão o que está diante dele. Jesus não tinha interesse nenhum que os fariseus compreendessem a palavra de Deus. Então não é só ouvir, é Jesus quem está pregando. Quem está pregando? É Jesus quem está pregando, mas eles não foram salvos. É Jesus que está pregando, mas eles não se converteram. Eu vi ladrão ser salvo na Bíblia Sagrada. Eu vi prostituta, meretriz, eu vi de tudo ser salvo na Bíblia Sagrada, mas não vi fariseu. Por quê, pastor? Porque Deus não revelou a palavra dele aos fariseus. E os fariseus se achavam dominadores de Deus e da palavra. Eles achavam que vivia tanto a palavra que o que Jesus pregava para eles era balela. Sendo deste jeito o nível de conhecimento deles, Jesus entendeu: vocês não precisam de mim, então eu vou pregar para quem precisa. Um dos fariseus chegou a ele e disse: mestre, quando nos virá teu reino? E ele respondeu: já veio, está em vosso meio, mas vós o não podeis perceber, porque vós não sois do meu reino, vós sois do mundo. Mas Jesus um dia despediu, mandou, enviou alguns discípulos e deu a eles poder do reino de Deus sobre enfermidades, sobre demônios, principados, potestade e libertação. E eles fizeram a obra de Deus e voltaram cantando e se alegrando. E quando encostaram perto de Jesus, disseram: mestre, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus na mesma da hora se alegrou e disse: não vos alegreis porque os demônios se submetem a vós, mas antes vos alegrei porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Que vossa alegria seja esta, em saber que o Pai fez vocês se tornarem parte do reino dele. Aleluia. Terminando ele de dizer isso aos discípulos, olhou para o céu e disse: te dou graças, Senhor, porque tu ocultaste todas estas coisas aos sábios e entendidos deste mundo, mas a revelaste aos teus pequenininhos. Aquilo que Jesus estava dizendo é o seguinte: o mundo sempre terá aqueles que se acham detentores da sabedoria, mas também terá os pobres, infelizes e miseráveis, que não estudou, que não teve acompanhamento dos pais, que não teve tanta oportunidade na vida, gente que foi jogado para a esquerda, gente que a sociedade não contou com eles para nada. Sempre terá este povo, e para este povo ele diz: se não tem sabedoria, peça, porque do alto vos será dada, e ele não vai lançar na tua cara quando ele te dá. Deus está falando para alguém: eu vou te dar, eu vou fazer te levantar, e tu vai cantar um cântico novo na minha presença. Aleluia. Os fariseus se apoiavam nos homens. Aonde eles se apoiavam? Eu acho que por isso existe um versículo em Coríntios, se não me engano 2 e verso 4, aonde Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação para convosco não constituíram-se em persuasivas palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, a fim de que a vossa fé não se apoiasse no entendimento humano, mas no poder de Deus. Por quê, pastor? Porque era de costume os pregadores daquela época pregar no nome de Moisés. Eles se apoiavam naquilo que Moisés falou, naquilo que Moisés recitou. Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Ela não ia ser apedrejada porque ela cometeu um pecado, ela seria apedrejada porque Moisés disse na lei de Deus que ela deveria ser apedrejada. Aí eles trazem diante de Jesus e dizem: mestre, Moisés escreveu que esta mulher pega no ato de adultério deve ser apedrejada até a morte. Aí vem Jesus e coloca tudo que os homens disseram até aquela data no chão.
sem tocar numa vírgula do que está escrito, sem ferir um princípio, sem ferir um mandamento. Por quê, pastor? Porque Jesus é poder. O que é Jesus? O que é Jesus? Mateus 28:18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é poder. E poder sempre foi e sempre será maior do que princípios, do que mandamentos. Por quê, pastor? Porque mandamentos e princípios, as gerações passou o tempo inteiro quebrando, caindo e morrendo por causa deles. Aí vem Jesus com o poder da transformação. Acho que por isso que o primeiro culto dele já demonstrou poder. Ele era pentecostal, porque o primeiro culto dele foi assim: o Senhor está sobre mim, o Espírito dele está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos da vista, aos cegos, pôr em liberdade os cativos. Ele está dizendo: eu vim pregar, não foi letra, eu vim mostrar poder. Aleluia. Jesus, conhecendo o poder, olhou para eles e disse: quem dentre vós não comete pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre esta mulher. Isso é poder, é domínio. Isso é a pessoa de Deus resolvendo um problema sem tocar em nada, sem ler nada, sem trazer base nenhuma, profeta daqui, não, nada. Isso é ser Deus, é estar além do nosso entendimento. Um olha para o outro, que olha para o outro, mas está na lei, está na lei. E agora? Mas a gente erra também, a gente também peca, pois é. Vamos soltar as pedras, e foram. Por quê, pastor? Porque o que Jesus traz é mais do que a escrita, do que o texto. O que Jesus traz é transformação. E o que é evangelho? Transformação. Jesus nunca disse ficar em Jerusalém até cursar teologia. Ele disse ficar em Jerusalém até receber toda a ciência. Foi isso que ele disse? Ficar em Jerusalém até dominar a letra. Ele disse isso? Por quê, pastor? Porque eu venço no reino de Deus sem a teologia, sem a ciência e sem a letra. Só não venço sem poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sem poder a igreja não vai. Sem poder seu lar nunca será uma bênção. Sem poder seu casamento, seus filhos, não, tudo isso depende de poder. Pastor, base bíblica, Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força que há no seu poder. Essa noite Deus está dizendo: é necessário que o meu povo tenha poder. Aleluia. Quem quer poder, diga glória para Deus. Agora, esse poder, da onde emana, pastor? Do trono. Só que existe um poder já dado a nós. É conhecido por capacidade. É conhecido por? Deus nos deu ela. A gente nasce no caminho, na caminhada, a gente vai aperfeiçoando a nossa capacidade. Quer ver? Tem gente que nasceu para cantar. Tudo ele canta, qualquer ritmo e qualquer coisa. Nasceu para cantar, nasceu com a capacidade. Tem pessoas que nasceu para tocar, toca tudo, qualquer instrumento que botar a mão vai tocar. Nasceu para tocar. Tem pessoas que nasceu para cozinhar. Tu vem com a foto da receita e fala: é um prato muito bonito, vai vir alguém da minha família, tu acerta, vai fazer, dê para cá. Ela faz, porque ela nasceu com aquilo. Deus deu aquilo para ela. Mas tem pessoas que não nasceu, Deus deu na caminhada. A Bezaleel não nasceu, mas se tornou, porque a Bíblia diz: eu chamei a Bezaleel pelo nome e enchi ele do espírito de conhecimento e de sabedoria, e ele vai lavrar não só ouro e nem prata, mas todo tipo de metal, de pedra e de madeira, porque ele será muito útil para a minha obra. Glória a Deus. Então este não nasceu sendo, mas se tornou na caminhada, porque Deus, ele deu. Todo poder emana de Deus, mas tem poder que já está em nós, só basta a gente conhecer que está em nós. Pastor, peraí, não estou entendendo. Quer ver? A Bíblia diz que o anjo do Senhor visitou Gideão. Cheguei em Gideão agora, presta atenção. E o anjo disse: Gideão, varão muito valoroso, o Senhor é com... Ele acreditou que o Senhor estava com ele?
Sabe por que ele não acreditou que o Senhor estava com ele? Porque ele era um homem de muitos fracassos. Muitos o quê? O que é o fracasso, pastor? É um quarto bem confortável. Pastor, mas o fracasso não é confortável. Ele é. O que não é confortável é a conquista, a vitória. Quando você olhar para um homem, seja mulher, que não tinha nada e hoje tem, porque venceu, porque conquistou, pode procurar, as marcas vai estar lá, as marcas da luta, da humilhação, da aflição, das noites sem dormir, do esforço, da viagem que queria ir, mas deixou de ir para ser alguém na vida, daquilo que queria comprar, mas deixou de comprar para poder crescer e um dia ser alguém na vida. Toda pessoa que era pequeno e cresceu. Alguém olhou para Isaac: você está ficando muito rico, você não vai mais trabalhar aqui perto de nós não, você vai ter que plantar lá no vale, se tu quiser. E lá vai ele para o vale. Ele reclamou? Quem quer plantar de vale, igreja? Pelo amor de Deus. Tu já passou num vale e viu uma plantação zona de café em vale? Já passou num vale assim e viu aquele tanto de soja plantado em vale? Não. Já viu alguém ficar rico de vale, igreja? Não. Isaac ficou. Por que, pastor? Porque ele fez o que ninguém quer fazer. Ele encarou a dificuldade, o fracasso. O fracasso não é o resultado. O fracasso é o estado. O resultado pode ser alterado. Pastor, tentei, não consegui, quebrei, tenta de novo. Pastor, eu desisti. Agora você é fracassado. Você não é fracassado pelo resultado, porque o resultado pode ser alterado. Pastor, eu coloquei uma mercearia, quebrou. Pastor, eu coloquei açougue, quebrou. Isso não é fracasso. Fracasso é quando o resultado tem poder de parar a sua consistência, a sua perseverança. Isso é fracasso. Pastor, eu tentei e desisti. Pronto, isso é ser fracassado. Foi o que Gideão fez. Gideão desistiu antes de tentar. Gideão falou: como é que eu vou livrar Israel se eu... Não, a minha casa, a minha família é a mais pobre de Manassés, e da casa do meu pai eu sou o Isso é ser fracassado. Como, pastor? Ele nem tentou, ele foi à luta. Ele pegou a espada, já declarou a derrota. Por quê, pastor? Porque isso aqui é confortável. Tem um serviço que dá para fazer, o serviço é bruto. Agora o cara paga bem. Não vou não, você é doido, sol quente. Vou não. Deixa eu aqui mesmo, sem ganhar. Pronto, confortável. Sim ou não? Mas cresce no conforto? As mulheres que tiveram filho, gravidez é confortável? É bom ter um negocinho crescendo, te chutando tudo por dentro, é bom? Mas é maravilhoso o resultado. Sim ou não? Sempre é. Mas não é confortável. O que te gera conforto te deixa pobre. O que te gera conforto te deixa pobre e inútil. Além de deixar pobre, te deixa inútil. Espera aí, pastor, calma aí que o senhor pegou pesado. Tá. Jonas está debaixo de uma boboreira. Está debaixo do quê? Está produzindo alguma coisa? Está crescendo? Está fazendo a obra de Deus? Está pregando o evangelho? Deixou inútil. Além de não estar crescendo, está inútil. Aí veio o desconforto. Deus cortou a boboreira. Cortou ou não cortou? Na mesma da hora ele levantou. Na mesma da hora ele começou a produzir. Por que, pastor? Porque o desconforto te faz crescer. Se você chegar uma pessoa que é muito inteligente, eu não estou falando de sabedoria, porque sabedoria é dada, é Deus quem dá. Estou falando de inteligência, conhecimento, domínio, saber entrar, sair, saber falar, se expressar, saber conduzir. Isso aí é conhecimento. Foi adquirido. Conhecimento Deus não vai te dar, é adquirido. Ele te dá sabedoria. Sabedoria é maior do que o conhecimento. Com a sabedoria, você conquista o conhecimento, porque você tem sabedoria. Então, uma vez que você tem sabedoria, pastor, eu quero aprender inglês, você vai dominar o inglês, porque você tem sabedoria, mas não tem conhecimento da língua inglesa. Mas quando você começar a estudar, tendo a sabedoria que Deus te deu, tu domina o inglês, porque Deus te deu sabedoria. Sabedoria é o palco para o conhecimento. Quando você vê alguém que tem muito conhecimento, você pode ter certeza, esse alguém gastou vidas, horas, dias, meses, anos estudando o assunto no qual ele domina. O fracasso de Gideão não era a situação que ele estava, eram as atitudes. E quando ele olhou para ele mesmo e disse: eu não posso, eu não sou, eu não tenho nada, eu sou um miserável. Jesus ou Deus respondeu dessa maneira: vai nessa tua.
Sabe o que Deus está falando para você hoje? Não, pastor, não sei. Deus está dizendo, tu que tu acha que tu não é nada. Tu tem poder de botar o inferno de cabeça para baixo, de perna para lá. A força que está em você, você ainda não conhece. Mas se tu dedicar em qualquer coisa que seja nessa vida, pastor, serei auxiliar de enfermagem. Dali você vai se tornar médica, se tiver fé em Deus. Pastor, vou colocar um comércio, vai ser um dos maiores comércios dessa cidade. Pastor, eu vou colocar um salão de cabeleireiro, prepara para contratar funcionários, vai fazer fila na porta do estabelecimento. Pastor, eu quero ser vendedor, vai vender até capim seco no meio da manga, até areia no deserto, porque Deus te deu graça. Quem entendeu que Deus deu graça, dê glória para Jesus. Quando você não quer crescer, você fere a pessoa de Deus. Ué, pastor, é assim? É. Por quê, pastor? Porque Deus te criou para crescer. Ele te criou para crescer. Todos os versículos da Bíblia Sagrada de Deus para o homem fala de crescimento, de brilhar, de romper, de prosperar. Se você não queria crescer, de hoje em diante está sendo obrigado a crescer em nome de Jesus. Amém, igreja? Põe a tua mão para o céu. Vamos orar. Aleluias. Louvado seja Deus. Quem compreendeu e aprendeu, diga glória para Deus.